O meu desejo nesse vídeo é validar essa dor e ao mesmo tempo te mostrar como essa dor é o fundamento do feminismo e porque a resposta que o feminismo ofereceu é insuficiente. É insuficiente não porque essa dor não seja real, mas é insuficiente porque o problema dessa dor é muito mais profundo, algo que nenhuma política pública, nenhuma lei ou nenhuma ação social seja capaz de resolver. Eu queria explicar para vocês que não existe o feminismo. Existem várias vertentes do feminismo, como o feminismo liberal, o feminismo radical, o feminismo marxista, o interseccional, e todos eles apresentam problemas e soluções diferentes, mas todos eles fundamentalmente partiram de uma mesma dor, a dor de ser vulnerável, a dor de precisar desse cuidado especial, a dor de querer ser tratada com dignidade, onde nós sabemos que há muitas culturas que não tratam as mulheres com dignidade, e todas essas outras dores que eu falei, as dores hormonais, da menstruação, da gravidez. É por isso que quando eu olho realmente para o feminismo, eu consigo perceber que ele partiu de uma dor real, mas ele errou no seu diagnóstico, e errando no diagnóstico, ele também erra na resposta que ele dá, porque a resposta a essa dor que todas nós mulheres, ou talvez a maioria de nós, carregamos e enfrentamos, é uma dor muito mais profunda do que uma política pública, uma lei ou um movimento social consiga responder, consiga resolver. Eu já falei em outros vídeos aqui como o feminismo pegou essa dor real e transformou ela em políticas públicas. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você assistir depois, tá bom? Mas vem comigo para nós irmos caminhando para o final desse vídeo. Eu preciso te contar uma coisa ou conversar com você sobre uma coisa que talvez te incomode um pouco ou que talvez vai te dar um estalo e vai falar: é isso. Eu acredito que em algum momento algumas mulheres já desejaram não ter o corpo que tem, não terem esse chamado, esse papel que Deus designou para ela, como ser mãe, ser esposa, ser auxiliadora. Já desejou não sangrar, não precisar gerar uma vida, não carregar aquilo que a define como mulher. Eu confesso que já existiram épocas da minha vida em que eu pensei assim: deve ser tão mais fácil ser homem. Mas aí depois eu pensava assim: não, eu prefiro realmente ser mulher. Você já pensou alguma vez sobre isso? Me conta aqui nos comentários. Esse desejo de não habitar esse corpo, de não seguir esse papel designado, ele é compreensível, mas na verdade ele apresenta uma rejeição ao Criador. Se nós estamos rejeitando o nosso corpo, a forma como ele foi pensado e desenhado, nós estamos, na verdade, rejeitando ao próprio Criador. É como se a gente dissesse lá no fundo, não em voz alta: Deus, o Senhor errou. O Senhor não é sábio nem bom o suficiente. Por que o Senhor me colocou num corpo tão frágil? Por que o Senhor me deu um papel que a cultura considera inferior? Por que o Senhor me fez com essas limitações, aonde eu não posso fazer as coisas como que eu quero e não ter determinadas consequências? Esse é o coração da nossa dor sendo transformado em acusação contra Deus. É uma rejeição sobre quem nós somos e assim uma rejeição sobre quem Deus é. E é aqui que o feminismo, com todas as suas vertentes, para, porque eles não conseguem ir além de desenvolver leis e fazer rebeliões e escândalos por aí para conseguir direitos. Porque a nossa doença, o nosso problema está na nossa alma, é o nosso pecado. Olha só, é o pecado do orgulho que nos faz querer sermos o nosso próprio Deus, querendo decidir sozinho quem nós vamos ser,
o que nós vamos fazer, quais são as consequências que a gente vai ter, o que nós vamos receber pelo nosso próprio esforço, sem precisar se sujeitar a nada nem ninguém e sem ter nenhum limite, nem mesmo os limites que Deus estabeleceu para o nosso corpo. Aí depois tem o desejo de controlar todas as coisas, as consequências, o desejo de não depender de ninguém e também o ódio. O ódio a nós mesmas, o ódio ao nosso corpo, o ódio aos homens, o ódio à cultura. E eu entendo que nós podemos odiar o abuso, a violência que muitos homens cometem contra nós mulheres. E eu compreendo que nós podemos ter ódio pelo abuso e pela violência que muitos homens cometem contra nós mulheres. Mas nós precisamos também ter a ideia de que não são todos os homens. E olha, nós podemos odiar o abuso, a violência, isso é legítimo. Deus, ele odeia a opressão e ele deixa isso muito claro na sua palavra. Mas a resposta a esse ódio não deve ser rejeitar o seu próprio corpo, rejeitar a sua própria feminilidade ou tentar tornar a sua própria providência da sua vida. Porque daí a tentativa de produzir um remédio, na verdade, se torna num veneno. E eu não estou dizendo que as políticas públicas não importam. Algumas delas são realmente importantes, com a violência contra a mulher, políticas a respeito da maternidade, entre outros direitos e proteções que as leis podem trazer às mulheres. A questão é que, por mais que elas sejam importantes, nenhuma lei ou política pública ou movimento social será capaz de sarar essa dor que muitas de nós mulheres sentimos. Nenhuma lei é capaz de curar uma mulher que tem ódio por si mesma. Nenhuma política transforma o orgulho em humildade, o ódio em perdão, o desejo de controle em submissão e confiança. Só existe um lugar onde todo esse ódio e toda essa dor podem ser curadas. O Evangelho, ele não nega a nossa dor de ser mulher. Ele leva essa dor a sério. Mais sério do que qualquer discurso político e social que nós possamos ouvir por aí. Em Cristo, a nossa fragilidade não é uma vergonha, é o lugar onde o poder de Deus se manifesta. Esse corpo que sangra, que gera vida, que é vulnerável, não é um erro de projeto. Não foi criado por um Deus tirano que deseja nos torturar todos os meses. Esse corpo, esse chamado, esse propósito, esse papel de ser mulher é um chamado que reflete a própria dependência que nós temos de Deus. É um chamado para glorificarmos a Ele por aquilo que Ele é, através daquilo que Ele nos fez. A cura da dor de ser mulher não está em deixar de ser mulher, nem em odiar o corpo que Deus criou com tanto cuidado e amor. Está em enxergar essa dor, esse corpo, essa vulnerabilidade para quem projetou tudo isso com amor, sabedoria e que na cruz assumiu a fragilidade humana para redimir ela. Eu termino esse vídeo com uma pergunta bastante sincera. Você já sentiu o desejo de não ser mulher? De não ter o corpo que tem? De não carregar esse propósito e de não assumir o papel que você foi criada para assumir? Me conta aqui nos comentários. Vamos conversar sobre isso, porque, como eu já contei, eu já tive. Mas eu encontro em Deus todos os dias as respostas que eu preciso, o descanso, o propósito e a alegria que eu preciso para continuar vivendo esse chamado que Ele me deu. Deus abençoe você que ficou até aqui no final. Eu espero você no próximo vídeo, porque eu vou falar sobre o oposto do que eu falei hoje. Eu vou falar sobre a beleza de ser mulher. Então, já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder as notificações dos próximos vídeos. Curte esse vídeo se você ainda não curtiu,
comenta, compartilha com uma amiga que precisa ouvir isso. E Deus te abençoe. Te espero na próxima segunda, às 10h30 da manhã, aqui nesse canal. Tchau, tchau e até lá!